Nosso personagem de hoje é alguém cuja memória histórica foi por muito tempo ignorada, para não dizer apagada. Um personagem incômodo. Alguém que teve uma vida extremamente aventureira e que dedicou sua vida a dois ideais. Seu país, a Polônia. Um país que ressurgiu das cinzas após a Grande Guerra. Um país que foi novamente apagado durante a Segunda Guerra Mundial e que lutou com unhas e dentes para afirmar sua própria identidade. E o outro é o conceito de justiça, uma justiça que deve ser entendida no sentido amplo do termo. Uma justiça que deve ser para todos, sem levar em conta a nacionalidade, a língua falada ou a crença professada. Este homem, Witold Pilecki, é o nosso personagem de hoje. Um personagem cuja vida incrível e aventureira, tenho certeza, vai manter vocês grudados na cadeira ou no sofá até o final. Nascido em 13 de maio de 1901 em Olonez, que na época fazia parte do Império Russo. Witold Pilecki cresce dentro de uma família pertencente à pequena nobreza polonesa. Uma nobreza profundamente ligada à identidade nacional e a uma tradição patriótica. Crescer em um contexto assim significa absorver desde pequeno um senso de pertencimento a uma pátria que, de fato, como dissemos no início, na época não existia nos mapas. A Polônia, como já havia acontecido outras vezes, tinha sido absorvida pela Rússia, Prússia e Áustria. Apagada, desaparecida. Mas, desde cedo, Witold Pilecki é educado em valores. Valores compartilhados por sua família. Dever, sacrifício, disciplina. Participar das organizações juvenis foi uma atividade de renascimento. Disciplina. Participa das organizações juvenis clandestinas que buscam manter viva a cultura polonesa sob o domínio estrangeiro. A cultura polonesa, Polônia do Renascimento, uma atividade de renascimento. A Grande Guerra, o contexto geopolítico, começa a mudar rapidamente e abre caminho para o renascimento do Estado polonês. De fato, em 1918, com o fim do conflito, a Polônia ressurge, embora tenha que lutar contra o Exército Vermelho para afirmar seu direito à independência, como muitos outros jovens. Para Witold Pilecki, esse momento representa não apenas uma vitória política, mas um chamado à ação. Ele se alista, de fato, nas forças armadas polonesas e participa da guerra contra a Rússia, o Exército Vermelho. Um conflito que termina em 1921, o que garante o direito da Polônia de viver novamente. Pilecki demonstra qualidades militares e um forte senso de responsabilidade. Não são qualidades comuns, se você pensar bem. Na verdade, ele não pode ser definido apenas como um soldado, mas sim como um homem profundamente convencido de que o valor da liberdade é algo que deve ser defendido ativamente. Após o conflito com o Exército Vermelho, Pilecki tenta construir uma vida mais estável para si. Ele se estabelece no campo, dedica-se à agricultura e à administração da propriedade da família. Ele se casa. Com Maria Ostrogska, tem 2 filhos desse casamento. À primeira vista, o pós-guerra para Witold Pilecki é um momento de paz, um período tranquilo. Mas a Europa, entre as 2 grandes guerras mundiais, tem um equilíbrio frágil, é atravessada por tensões políticas e ideológicas. Também por esse motivo, Pilecki permanece no exército polonês como reservista, não abandona completamente essa vida, como se naquele momento algo estivesse lhe aconselhando a permanecer alerta. E quando, em setembro de 1939, a Alemanha nazista invade a Polônia, Pilecki, que já havia sido convocado como reservista, percebe que estava certo. Não é só a Alemanha que é inimiga, também há a União Soviética. Em conjunto, as 2 grandes ditaduras totalitárias da Europa daquela época decidem fazer a Polônia desaparecer mais uma vez dos mapas, dividindo-a entre si com um pacto secreto. Após a agressão militar nazista, chega a agressão bolchevique do leste. E para a Polônia, no final, mais uma vez. Para Pilecki, começa uma nova fase, a da resistência, a resistência polonesa. Uma fase que contribui para fundar um novo modelo, o modelo partisano. É o próprio Pilecki que adere a uma das primeiras organizações clandestinas contra a ocupação alemã. É um contexto difícil, marcado por repressão brutal, prisões em massa e deportações. A resistência atua nas sombras, coleta informações, organiza sabotagens, mantém viva a esperança. E é justamente nesse momento tão delicado, que Pilecki toma aquela que, em retrospectiva, será a decisão mais incrível da sua vida.
Em 1940, chegam à resistência polonesa algumas notícias da cidade de Oświęcim, que fica perto de Cracóvia. É uma cidadezinha conhecida apenas por um entroncamento ferroviário. Segundo as informações coletadas, os alemães requisitaram um antigo quartel para transformá-lo em um campo de prisioneiros. Eles também deram a ela um nome alemão, Auschwitz. As informações iniciais são fragmentadas, mas já são suficientes para entender que é melhor ficar de olho na situação. Naquele momento, em Auschwitz, estão detidos prisioneiros políticos, membros da resistência, civis. Nada faz prever o que acontecerá nos meses e anos seguintes. Mas a liderança clandestina polonesa precisa de informações precisas. Não bastam os boatos, as suposições, as primeiras conversas que chegam dos camponeses que moram ali perto. E é então que Witold Pilecki toma a decisão: deixar-se prender voluntariamente para ser deportado para Auschwitz. Não é um gesto impulsivo nem suicida. É uma missão estratégica, digna de um agente 007, como se diria hoje. Com objetivos: coletar informações sobre as condições do campo, organizar uma rede de resistência e coleta interna, preparar, se possível, uma revolta ou facilitar um ataque externo para libertar o campo. Sem dúvida, é uma decisão de grandes riscos. Ninguém na época podia imaginar o que aconteceria dentro daqueles muros. Mesmo assim, Pilecki aceita. Em setembro de 1940, durante uma batida alemã em Varsóvia, ele se deixa capturar deliberadamente. Ele está com documentos falsos. Eles o identificam como Thomas Serafinski. Os alemães não sabem quem ele é, apenas que é um partigiano como outros. Ele é deportado para Auschwitz. Quando ele põe os pés no campo, é o final de setembro de 1940. Auschwitz ainda não atingiu as dimensões monstruosas que seriam vistas nos anos seguintes. Mas já é um lugar de violência sistemática, projetado para aniquilar os prisioneiros, primeiro psicologicamente e depois fisicamente. As condições são brutais: trabalho forçado extenuante, fome crônica, punições arbitrárias, execuções públicas e depois as doenças. Pilecki, como tantos outros, se torna um número. O número 4, 1859. Esse é o seu número de detento. Os guardas da SS exercem dentro de Auschwitz um controle total, alimentado pelo terror, mas também pela imprevisibilidade. Bastava muito pouco, um gesto errado, um olhar mal interpretado, o fato de não tirar o chapéu rapidamente quando um suboficial estava prestes a passar. Basta pouco para ser espancado ou morto. Pilecki observa tudo com extrema atenção. Mas não só isso. Ele cria dentro de Auschwitz uma rede clandestina, a Rede ZOL, Związek Organizacji Wojskowej, União das Organizações Militares. É uma rede que tem vários objetivos. Entre eles, apoiar moralmente os prisioneiros, distribuir comida e roupas. Caso fosse possível, coletar informações sobre as atividades dentro do campo e, de maneira muito difícil, manter contato com o exterior. Pilecki age com extrema cautela. Ele sabe muito bem que o campo é uma armadilha constante. Também há informantes que, para obter um tratamento favorável por parte dos guardas, se tornam delatores. Por esse motivo, sua rede é organizada em pequenos grupos independentes. É uma estratégia vencedora porque evita que toda a rede caia nas mãos dos torturadores. Um dos aspectos mais importantes de sua missão é se comunicar com o mundo exterior. Através de contatos clandestinos, Pilecki consegue enviar relatórios detalhados sobre o que acontece, as condições desumanas, as execuções sistemáticas, a construção de novos campos e os primeiros sinais do que será o extermínio em massa. Com o tempo, Auschwitz deixa de ser centro de detenção e se torna um centro de genocídio, principalmente depois que a organização nazista decidiu construir as câmaras de gás e os fornos crematórios industriais. Pilecki é um dos primeiros a testemunhar diretamente o surgimento e o funcionamento desse sistema. Seus relatórios chegam à resistência polonesa e, através da resistência, aos aliados. Mas há um problema. O que Pilecki escreve é considerado inacreditável. Quem poderia imaginar que os nazistas seriam tão insanos a ponto de construir uma máquina de extermínio baseada no modelo industrial de linha de montagem? É por isso que os relatórios de Pilecki, nos primeiros meses, não recebem crédito e acabam em uma gaveta, acumulando poeira. Pilecki, enquanto isso, em Auschwitz, luta para sobreviver, precisa se adaptar. Ele sabe que não é fácil, mas também sabe que, mais cedo ou mais tarde, terá que sair dali para não morrer.
Então, ele desenvolve uma ideia ambiciosa: organizar uma revolta dentro do campo, esperando uma intervenção externa. O plano prevê tomar o controle de algumas áreas do campo, neutralizar os guardas e, por fim, a fuga em massa dos prisioneiros. É isso que acontecerá em Sobibor, e que já contamos para vocês em um vídeo que está disponível no canal. Mas Sobibor era muito menor. Auschwitz é enorme, tem uma guarnição muito mais forte, possui estruturas muito mais difíceis de superar, como se não bastasse. Os prisioneiros estão extremamente debilitados, não têm forças para organizar uma verdadeira revolta. E de fora, não há um apoio concreto. Pilek tenta várias vezes entrar em contato com a resistência e pedir ajuda para introduzir armas no campo e garantir apoio logístico fora do campo. Ou até mesmo ataques diversionistas que consigam distrair a guarnição e favorecer a ação dos prisioneiros. Mas, depois de quase 3 anos em Auschwitz, ele percebe que a revolta é impossível, irrealizável. Então, há outra possibilidade, outro risco, absoluto, apostar tudo. A fuga solitária. Na primavera de 1943, Witold Pilek sente a necessidade de fugir. Mas como? Como fazer? Então ele confia em 2 companheiros, Jan Rezai e Ewald Ciesiek. São eles 2 que deverão ajudá-lo na fuga impossível. Todos os 3 trabalham em uma padaria que fica imediatamente fora do perímetro principal do campo. E é uma posição que oferece uma oportunidade rara. O plano, aparentemente simples, é na verdade mais complexo. Prevê neutralizar o único guarda armado presente dentro da padaria. Depois, cortar as linhas telefônicas, sair durante a noite e se afastar o mais rápido possível. É um plano que exige perfeição e coordenação perfeita. Nenhum detalhe pode ser deixado ao acaso. Na noite de 26 para 27 de abril de 1943, Witold Pilek e seus 2 cúmplices entram em ação. Eles conseguem dominar o único guarda presente. Eles saem sorrateiramente da padaria. Uma vez do lado de fora, com uma lâmina, cortam os cabos telefônicos. Assim, o alarme demora a ser dado. Sim, eles estão fora de Auschwitz, mas não acabou. Toda a área está sob controle alemão. E não demora para as patrulhas descobrirem o cadáver do guarda e soarem o alarme, iniciando a busca. Os fugitivos são caçados. Caminham dias, muitas vezes à noite, buscando refúgio com camponeses ou contatos da resistência. Há muitas incertezas. Há cansaço, fome, nervosismo, o risco constante. Mas, no final, eles conseguem. Eles conseguem chegar a uma área relativamente segura e retornar aos circuitos da resistência polonesa, que lhes oferece abrigo, comida, os fortalece, fornece novos documentos e os faz desaparecer. Uma vez em segurança, Witold Pilek começa a colocar por escrito tudo o que viu. Não são só os primeiros relatórios de Auschwitz esquecidos em gavetas e cobertos de poeira. O chamado Relatório Pilek, que é um relatório, um dossiê muito extenso, torna-se um dos testemunhos mais detalhados e precoces sobre Auschwitz. No relatório, Pilek descreve a estrutura do campo de maneira minuciosa, o sistema de terror e exploração, as câmaras de gás. É algo que antes ninguém jamais havia contado, porque ninguém tinha conseguido sair daquele inferno. Mas o relatório Pilek não é apenas uma crônica, é também um apelo. Pilek insiste na necessidade de intervir militarmente para parar o que está acontecendo. Apesar de suas informações serem extremamente graves e extremamente precisas, as primeiras reações são limitadas. Os comandos da resistência e os aliados se deparam com um dilema: acreditar em Witold Pilek, atacar Auschwitz ou adiar, cientes de que existem outras prioridades militares? Está claro. Esse é um aspecto a ser lembrado, porque, apesar de Pilek se esforçar para que acreditem nele e para obter reações dos aliados, talvez um bombardeio em Auschwitz, ele se depara com cadeias de comando travadas por prioridades superiores. Pilek, no entanto, não para. Após a fuga, ele continua atuando na resistência. Ele está nas fileiras da Armia Krajova, o Exército Nacional Clandestino, aquele exército liderado por Bor Komorowski, que, como vimos, no verão de 1944, desencadeia a Revolta de Varsóvia. Dentro daquela revolta, da qual já falamos, você encontra o vídeo no canal. Witold Pilek se destaca como oficial de infantaria. Ele participa de combates urbanos muito duros dentro da cidade, uma verdadeira guerrilha.
Ele vê seus soldados lutarem com coragem e caírem um após o outro contra uma força militar esmagadora, a alemã, que não hesita em usar qualquer arma, incluindo os monstruosos morteiros Karl Gerät ou os Sturmtiger, para destruir prédios e enterrar sob os escombros muitos inocentes. Aquela revolta, iniciada com grandes esperanças, com o exército vermelho já às portas da cidade, logo além do Vístula, torna-se uma derrota devastadora. Varsóvia se torna um monte de escombros fumegantes, com milhares e milhares de mortos. Pilek sobrevive e é feito prisioneiro, mas desta vez é tratado como prisioneiro de guerra, internado em um campo de prisioneiros de guerra, não mais em Auschwitz. A sua guerra, a Segunda Guerra Mundial, termina em 1945. Pilek é libertado. Mas se para muitos aquele é o momento da paz, para ele e para a Polônia, a situação é muito mais complexa. O país não está realmente livre. A União Soviética, que interveio pelo leste, impôs pouco a pouco um novo sistema. Um sistema de dominação cultural, social e política. Aos poucos, a Polônia vai se transformando em um estado sob influência comunista dentro da órbita do que viria a ser chamado de Cortina de Ferro. Pilek se vê diante de outra escolha difícil. Esse é um pouco o leitmotiv da sua vida. Ficar no exterior, em segurança, no exílio, como os membros do governo polonês. Ou voltar para a pátria e continuar lutando. Mais uma vez, ele opta pelo caminho mais perigoso. Voltar para a Polônia. Seu país, aquele país que ele amava de forma visceral, pelo qual lutou, ele o encontra diferente. Dia após dia, semana após semana, as autoridades soviéticas moldam a sociedade polonesa, fazendo dela uma sociedade socialista no modelo soviético. As autoridades russas consideram a Armia Krajova e os combatentes independentes como potenciais inimigos políticos. Prisões, interrogatórios, julgamentos farsa, tudo isso é cada vez mais frequente. Pilek recebe uma ordem, a de coletar informações sobre o novo regime e transmiti-las para Londres. Onde está o outro governo? O governo nacionalista no exílio. Mais uma vez, Witold Pilek aceita e se envolve em uma atividade clandestina, mas em um contexto completamente diferente. Desta vez, não há tanto um inimigo estrangeiro evidente. Existe um poder interno, apoiado por uma grande potência. Em 1947, após menos de 2 anos de atividade, Pilek é descoberto e preso pela polícia secreta. A partir desse momento, a vida dele acelera e se torna brutal, porque dentro da prisão ele é submetido a torturas, a interrogatórios violentos, é privado de sono e também passa por técnicas primitivas de afogamento simulado. Tudo para fazê-lo confessar a missão, os nomes dos mandantes e dos supostos cúmplices. Segundo os testemunhos de seus companheiros de cela, Pilek teria confessado a eles que as torturas sofridas na prisão polonesa teriam sido piores do que os tratamentos sofridos em Auschwitz. Isso diz muito sobre o que foi o período da Cortina de Ferro. Apesar disso, Witold Pilek tentou proteger seus companheiros e limitar os danos de sua rede clandestina. Em 1948, após quase 1 ano de detenção, Witold Pilek foi submetido a julgamento. Um clássico julgamento político, acusado de espionagem e atividades contra o Estado, de colaboração com potências estrangeiras. Mas as provas, que deveriam ser a base de qualquer julgamento justo, são fracas ou claramente forjadas. Fica claro desde o início que o veredito já está decidido. Pilek é um traidor, segundo alguns poloneses. Para o poder constituído, ele é um agente inimigo. O próprio Pilek, durante o julgamento, quando lhe é concedida a palavra, não renega suas ações. Ele apenas tenta atenuar as consequências para os outros. Ele sabe que é um homem marcado para morrer. E, de fato, a sentença de morte chega. A condenação. Ela é executada em 25 de maio de 1948. Numa manhã, Witold Pilek, com apenas 47 anos, é levado ao pátio da prisão de Mokotów, em Varsóvia. Ele é obrigado a se ajoelhar. E um oficial atira nele com um revólver de serviço na base da nuca. Assim morre Witold Pilek. O corpo é enterrado em um local secreto, provavelmente uma vala comum. É uma última tentativa de evitar comemorações e imitações. Mas não é suficiente. O regime decide pela condenação ao esquecimento. Seu nome é removido de qualquer página oficial. Seus documentos, incluindo seu relatório, aquele que também havia chegado aos soviéticos, são escondidos e destruídos.
E falar dele, mencionar seu nome, pode se revelar extremamente perigoso. Por décadas após sua morte, o nome de Witold Pilecki permanece envolto em silêncio, como se ele nunca tivesse existido. Na Polônia comunista, sua história é incômoda. Um homem que lutou tanto contra os nazistas quanto contra o regime imposto pelos soviéticos. Como ele deve ser classificado? É por isso que sua figura é deliberadamente ofuscada. Os testemunhos são ignorados, os documentos que falam sobre ele são censurados. Tudo muda com o vento da mudança que atravessa a Europa Oriental em meados dos anos 80 e com o início dos anos 90. A queda do regime polonês finalmente permite o acesso aos arquivos, permite reconstruir as histórias que ficaram escondidas por tanto tempo. E é nesse contexto que a figura de Witold Pilecki começa a ressurgir com grande força. Historiadores, jornalistas e pesquisadores começam a recuperar seus relatórios, analisar os testemunhos dos sobreviventes e reconstruir o papel desempenhado por Pilecki dentro da resistência. E entre os documentos mais importantes está o seu dossiê, o relatório Pilecki, aquele em que ele narrou o que havia visto dentro de Auschwitz. Com o tempo, o nome de Witold Pilecki é progressivamente reabilitado e homenageado, tornando-se um dos maiores heróis nacionais poloneses. O Estado da Polônia concedeu a ele honrarias militares póstumas, reconhecimentos, comemorações públicas, nomeação de ruas, avenidas e praças em sua homenagem. Hoje, na Polônia, Witold Pilecki é lembrado por sua coragem, por sua resistência e pela fidelidade aos seus valores, mesmo nas condições mais extremas. Mas o que torna sua história tão extraordinária não é tanto o fato de ter lutado, mas sim a força moral demonstrada em escolhas tão difíceis. A escolha de se deixar prender e ser internado em Auschwitz. A escolha de organizar a resistência, de planejar uma primeira revolta e depois sua fuga, de continuar lutando primeiro contra os nazistas e depois contra os soviéticos. Hoje, os historiadores consideram o relatório de Pilecki como um dos primeiros testemunhos diretos do Holocausto. Sua importância não é apenas documental, mas também ética, pois mostra como, mesmo nos contextos mais desumanos, podem existir espaços, por mais frágeis que sejam, de escolha e de responsabilidade. No mundo contemporâneo, a história de Witold Pilecki continua, felizmente, sendo contada, discutida e estudada. Mas não é apenas um episódio do passado. Nós não estudamos a história apenas para lembrar, de forma automática, mecânica, o que aconteceu. Fazemos isso para refletir sobre certos temas, como a relação entre o indivíduo e o poder constituído, a coragem de se opor à injustiça e o preço da liberdade. A vida de Witold Pilecki atravessa uma das páginas mais sombrias do século XX. E não estamos falando apenas da Segunda Guerra Mundial. Os totalitarismos, os genocídios, as repressões, de diferentes matizes políticas, mas unidas pela violência, pela vontade de dominar. No centro dessa história não está apenas a violência, mas também e principalmente a capacidade de um indivíduo de agir com lucidez e determinação. A escolha de entrar em Auschwitz, a constituição da resistência interna, a fuga, a luta armada, o sacrifício final. A existência de Pilecki aparece como uma sequência de decisões extremas, sempre sob o signo do perigo. E mesmo que seu nome tenha sido apagado por tempo demais, hoje, ele representa um dos símbolos mais poderosos do século XX, porque ele é o símbolo da vontade. E vocês vão me perguntar, vontade de quê? De defender os direitos, a verdade, a dignidade humana. E se isso parece pouco para vocês, então talvez ainda não tenham compreendido a grandeza e a importância da história de Witold Pilecki.